Entre os dias 30 de março e 2 de abril, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco promoveu o 8º Congresso Sintep, que reuniu os delegados de base de todo o estado para avaliar e planejar as ações da categoria. Então, esse congresso apresenta aí mais de 800 delegados e delegadas participando, vão ter a oportunidade de avaliar a conjuntura, as políticas educacionais, sindicais, políticas permanentes e no momento das plenárias que vamos realizar, nós vamos votar nas resoluções que nós queremos para implementar nos próximos 2 anos. Então esse procedimento começa desde das reflexões na abertura do Congresso até o último dia que conclui com as plenárias e a mesa de encerramento. Neste Congresso, a nossa Assembleia deliberou de aprovar a pauta de reivindicações no Congresso. Então, além de deliberar as ações dos próximos 2 anos, nós também vamos deliberar a pauta de reivindicações da campanha salarial educacional 2011. E esta pauta, já dia 4 ou 5 de abril, estaremos entregando ao governo do Estado para iniciar o processo de negociação sobre o reajuste salarial, as condições de trabalho e os itens que compõem a valorização dos profissionais da educação. O 8º Congresso Sintep teve como tema Pernambuco, Desenvolvimento versus Valorização Profissional. A categoria questionou a relação entre o crescimento econômico do Estado e os baixos salários dos educadores. O nosso congresso, nós escolhemos como tema o desenvolvimento com valorização profissional, em virtude de nós vivermos num Estado que está em franca ascensão do ponto de vista do desenvolvimento, tem inclusive nacionalmente se destacado como a locomotiva do Nordeste, tendo em vista os investimentos que estão sendo feitos aqui, principalmente pelo governo federal. Entretanto, contraditoriamente, é o Estado que paga o pior salário do Brasil. Então, nós consideramos que o processo de desenvolvimento ele deve avançar, mas é necessário ter outro olhar sobre a educação, valorizar os profissionais da educação, para que nós possamos avançar na qualidade, para que todas as vagas, inclusive, que são abertas com o processo de crescimento, de vinda de novas empresas para o estado de Pernambuco, possa ter aqui uma juventude qualificada e que possa ocupar esses postos de trabalho. A abertura do evento contou com a participação de entidades que representaram a comunidade escolar e educacional. E eu acho importante que os conselhos estejam presentes num congresso sindical, porque é um momento em que nós estamos discutindo não só os temas do interesse do sindicato, mas, acima de tudo, os temas que interessam à escola, que interessam ao professor, onde o professor deve, de fato, assumir a titularidade do seu papel na escola. Então, eu entendo que esse momento ele tem um aspecto muito especial. É um momento em que o Plano Nacional tramita pelo Congresso Nacional, é um momento em que os espaços de participação social, sejam sindicatos, sejam conselho, se abram essa discussão para que, de fato, as políticas públicas não sejam mérito apenas de governantes, mas que sejam mérito da consciência cidadã. Eu digo sempre que os professores é um parceiro dos pais dos estudantes, para qualquer tipo de discussão. Acontece que os pais não estavam participando da discussão efetiva da qualidade da educação de seus filhos. Então a instituição, a Associação de Pais e Mães do Estado de Pernambuco, inseriu esses pais nessa discussão. Hoje a associação tem pai no Conselho de Alimentação Escolar, temos uma vice-presidência do Conselho, nós temos conselho no Fundeb, temos também um vice-presidente do Conselho para os pais, nós temos o Conselho de EJA. Então os pais estão começando a praticar, a discutir a educação, a qualidade da educação, os benefícios que traz para os seus filhos, porque inclusive está garantido na Constituição Federal e na LDB, que a educação é um dever do Estado e da família, e a família não pode estar alheio dessa discussão. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, estiveram presentes no Congresso e ressaltaram a importância do debate. É um momento muito privilegiado para fazer um debate com a base que vai influenciar os caminhos da categoria. E como é uma categoria que tem uma capacidade de mobilização e de pautar
na sociedade, junto ao governo estadual, temas referentes à educação, significa que as decisões que vão ser tomadas aqui no Congresso provavelmente também vão influenciar na discussão de políticas públicas da educação e temas afins. Não dá mais para se falar em desenvolvimento do país, para dizerem que defendem a escola pública, e a gente assistir a reuniões do CONSED, por exemplo, por esse Brasil afora, se articulando para encaminhar contra a instituição do piso salarial profissional nacional. É um comportamento que não combina, né, com o discurso que os governadores e prefeitos fazem na época da eleição, não é? De valorização, de melhoria da qualidade da educação, e, no entanto, eles jogam contra a história ao não apoiarem uma norma legal que tem por objetivo, primeiro, começar um processo de valorização. O secretário estadual de Educação, Anderson Gomes, esteve presente no 8º Congresso Sintep. Na opinião dele, o governo atual tem avançado com políticas para a valorização dos profissionais em educação. O tema não podia ser melhor, porque é uma das coisas que o governador Eduardo Campos está decidido a melhorar, que é a questão da valorização do profissional da educação. E aí a gente envolve do professor a todos os funcionários que estão na escola. Quando a gente tem o exemplo do bônus, ele é um bônus que é dado para a escola, né? Todo mundo participa e, portanto, todo mundo, quando recebe, todo mundo tem o mérito de receber também o bônus. Então, é um trabalho que nós, nessa segunda gestão, estamos começando com mais afinco, né, dando essa continuidade, uma espécie de recomeço. E tem muita coisa ao longo desses próximos anos aí que a gente vai estar fazendo junto com a comunidade, porque sem essa comunidade, o objetivo principal, que é chegar no aluno com uma educação de qualidade, a gente não vai conseguir fazer. O segundo dia do Congresso foi marcado por debates sobre a conjuntura política, educacional e sindical, e contou com a presença do deputado federal Paulo Rubem, que faz parte da Comissão Parlamentar de Educação, que defendeu mudanças no Plano Nacional de Educação como forma de garantir melhorias no ensino público. Há um consenso hoje das entidades sindicais da educação, das entidades civis, da campanha nacional pelo direito à educação, e que o Brasil precisa mudar a proposta do Plano Nacional de Educação que está na Câmara para atingir pelo menos 10% do PIB, encurtar os prazos de concretização das metas e alargar as metas do ponto de vista do acesso e da permanência na educação básica e na educação superior. Apesar do Brasil ter registrado alterações positivas nos investimentos educacionais e se divulgar recentemente pelo Programa Internacional de Avaliação, o PISA, que o Brasil foi o terceiro país que mais elevou os seus índices de educação, nós ainda estamos abaixo do 50º lugar, tanto pelos países mais desenvolvidos, quanto pelas nações em desenvolvimento. O pesquisador político do IPEA, Antônio Lascense, foi o primeiro palestrante do dia e mostrou dados do IPEA sobre análise da educação do país. De acordo com o pesquisador, apesar das melhorias, a educação ainda se mostra muito deficiente. À tarde, o Plano Nacional de Educação foi o tema central do debate, com o professor da Universidade Federal de Goiás, Luiz Dourado. Quando nós falamos do Plano Nacional de Educação, é importante dizer que tem uma proposta governamental que tramita no Congresso Nacional. Essa proposta tem um conjunto de diretrizes, 20 metas e 150 estratégias. Entre os pontos que eu colocaria de destaque, nós temos a universalização do ensino de 4 a 17 anos, o que significa uma ampliação pegando aí 4 a 5 e o ensino fundamental, bem como o ensino médio, né, até 2016 para a universalização. Nós temos pontos relativos também à formação, mas que no projeto está muito ligado só à formação docente, precisando vendo a
formação para todos os trabalhadores da educação. Como eu entendo o plano, que o plano é uma proposta governamental e que ele precisa ser amplamente discutido para envolver toda a sociedade, para se tornar uma proposta de Estado, eu acho que é momento de mobilização para que a gente possa aperfeiçoar a proposta de plano nacional, onde no Congresso Nacional, por meio dos parlamentares, por meio dos sindicatos, das associações, quer dizer, envolvendo de fato uma movimentação ampla da sociedade civil para intervir na sociedade política e construir um plano nacional que seja de fato um plano de Estado. O dia se encerrou com o debate sobre a conjuntura sindical. No terceiro dia do encontro, o debate girou em torno das políticas permanentes na educação. Entre os temas abordados estavam a saúde do trabalhador, a questão de gênero e dimensão racial na educação. Que essa mesa trouxe temas bastante polêmicos, bastante difíceis, mas são temas essenciais para mudar a educação nesse país. Para uma educação mais respeitosa, para uma educação que valorize os direitos humanos, que permitam que as pessoas sejam felizes com o que elas são. Desde que elas respeitem, desde que se valorizem e desde que valorizem o próximo. A felicidade é o tema e os direitos humanos eu acho que é a grande meta da gente. Para Delma Silva, do Centro Cultural Luiz Freire, é importante que o debate chegue às escolas. É extremamente relevante para nós aprofundarmos, né, o papel que a educação tem nessa formação, na construção de equidade, né, no respeito principalmente, né, na convivência com a diferença e com as especificidades pertinentes a essas diferenças. E fica a necessidade de aprofundar na prática. Além dos debates, o 8º Congresso Sintep promoveu uma grande confraternização com muita música e dança entre os delegados de base de todo o estado. O último dia do Congresso começou com a apresentação do grupo de teatro do Sintep. Com muito bom humor, os atores criticaram os baixos salários e o péssimo atendimento do SACEP. Missão impossível! Eu acho que eu vou morrer, eu não tenho mais voz, eu não tenho mais nada que eu possa trabalhar, eu estou destruída já. Os trabalhadores em educação participaram massivamente da plenária que aprovou as resoluções da conjuntura educacional, sindical e de políticas permanentes, além do balanço da atual gestão do Sintep e o plano de lutas para os próximos anos. É importante que nós aprovamos uma leitura na conjuntura de que há realmente um processo de mudança em nosso país. Estamos vivenciando isso, conseguimos aprovar isso aqui na leitura da conjuntura, mas entendemos que essa mudança ainda é insuficiente e pouca para aquilo que nós desejamos. E o que é que nós desejamos? Aí colocamos, na política educacional, queremos uma jornada exclusiva para os trabalhadores da educação, salário digno, aula-atividade que ajude a fortalecer a gestão democrática. Na política sindical, a unidade da classe trabalhadora, as centrais sindicais marchando juntos para conquistar pontos importantes para o conjunto da classe trabalhadora. Na política permanente, o direito das minorias, o direito à diversidade, o respeito aos seres humanos, pela sua opção sexual, também foi aprovado dentro do nosso Congresso. No processo do balanço, ficou claro, até mesmo com as resoluções contrárias à resolução da direção, de que o balanço da gestão foi positivo. Não ouvimos críticas na sua apresentação aqui sobre o balanço da nossa atuação. Então, um ponto importante que mostra que estamos atuando no caminho certo e vamos continuar trilhando por esse caminho. Além, claro, de aprovar um plano de lutas que levou em consideração toda essa leitura para que possamos colocar em prática nos próximos anos. Então, no plano de lutas vai destacar o que exatamente queremos nas políticas educacionais, sindicais e permanentes. E é isso que vai balizar a nossa atuação nos próximos 2 anos até o próximo Congresso.